Olá, amados irmãos e irmãs, bom dia. Hoje, segunda-feira, 30/10/2023. Ouviremos hoje a mensagem de Jesus, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo do 10 ao 19. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga. Em dia de sábado, havia aí uma mulher que fazia 18 anos que estava com um espírito que a atormentava muito. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou e lhe disse: Mulher, estás livre da tua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela. Imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra, começou a dizer à multidão: Existem 6 dias para trabalhar. Vinde então nesses dias para serdes curados, mas não em dia de sábado. Senhor lhe respondeu: Hipócritas, cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja dia de sábado? Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus, e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus liberta a nossa vida de todas as armas do pecado. A postura de alguém que está encurvada, sem a capacidade de endireitar-se por si só, é comparada à postura espiritual de alguém que está presa ao pecado, alguém que está amarrada ao pecado, alguém que se afeiçoou à vida de pecado e vive acabrunhada no peso do pecado. Uma vida sem sentido, uma vida cabisbaixa. O pecado deixa a pessoa sem sentido. A cabisbaixa é alguém que não consegue mais erguer o olhar para o céu. Alguém que está sempre com o olhar para baixo, ocupando somente com as coisas da terra, com as coisas deste mundo. Porque o pecado vai aos poucos nos encurvando. O pecado gera volta-se para as coisas deste mundo, faz-nos esquecer das coisas do alto. O pecado vai nos fazendo viver esse redrebamento sobre nós mesmos. A pessoa vive voltada para si própria, voltada para o seu próprio umbigo. Então ela vai se encurvando. É isso que o pecado gera na vida das pessoas. Jesus veio para quebrar, para romper as armas do pecado e também para romper a vivência de um fundamentalismo da lei que impede o reerguimento da pessoa. Foi isso que nós vimos aqui no Evangelho de hoje, que a mulher há muitos anos estava encurvada, e existia um preceito que ela não podia ser curada no dia de sábado. Jesus rompe com esse fundamentalismo porque a misericórdia de Deus, manifestada a nós em Cristo por meio dos sacramentos, especialmente o sacramento da confissão e da Eucaristia, gera esse reerguer para as coisas do alto, esse reerguer da pessoa que é tocada por Cristo. Não existe barreiras, não existe dia, não existe momento para ser tocada pela graça de Deus. Cristo nos toca por meio dos sacramentos. Assim como tocou aquela mulher
que há tantos anos estava encurvada, e ao ser curada, passou a louvar a Deus, voltou a direcionar o seu olhar para o alto, voltou a direcionar o seu olhar para Deus. Os que se deixam tocar pela misericórdia do Senhor são reerguidos. Tocar pela misericórdia do Senhor são reerguidos, libertos e capazes de olhar para as coisas do alto. São capazes de olhar para o próximo também. Jesus nos ensina que nada deve estar acima da ação libertadora. Nem as leis, os mandamentos e as regras devem estar acima da ação libertadora que gera vida nova, que promove essa libertação, essa ação salvadora, porque as leis e os mandamentos são esse caminho que deve gerar a salvação, deve gerar a libertação e não manter a pessoa cativa, não manter a pessoa no pecado. Então, amados irmãos e irmãs, que nós também possamos viver as leis e os mandamentos, mas compreendendo que isso deve gerar vida, libertação e salvação. Essa é a mensagem de Jesus para nós. É o que Jesus nos pede através do seu Evangelho. Que nós sejamos esse mensageiro que leva a libertação, que leva a liberdade, que leva a salvação, que mostre o caminho para o irmão ser salvo. Essa é a mensagem de Jesus no dia de hoje. Que Deus abençoe a todos nós, derrama as bênçãos através da sua misericórdia, hoje e sempre. Amém.